Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Maravilha! Senhores, hoje nós vamos estudar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antigamente conhecida como Lei de Introdução ao Código Civil. Você pode encontrar aí também na literatura como LIC, certo? Primeiro tópico. Fontes do direito. Fontes do direito. O que são fontes? Fonte, como o nome já diz, fonte é como se fosse a fonte de um rio. Quando você quer buscar onde que o rio nasce, você vai na fonte do rio. Onde você quer buscar onde o direito nasce, você vai nas fontes do direito, certo? Fontes do direito. Então, é onde você vai, quando tiver um problema jurídico, quando você tiver um problema que você precise resolver no direito, você vai buscar as respostas nas fontes. Dentro das nossas fontes, nós temos as fontes formais e as fontes não formais. E essas fontes formais, elas são muito importantes. Primeira delas, lei. A lei é a grande fonte do direito brasileiro, certo? É com base na lei que um advogado, quando você leva para ele um problema, ele tem que dizer para o juiz: este é o problema e este é o artigo desta lei que me permite pedir isso. E o juiz é obrigado, salvo no juizado especial, a falar: este aqui é o problema do processo, e aí ele é obrigado sempre a falar: este é o artigo desta lei que me permite decidir desse jeito. Por isso que a lei é a grande fonte no direito brasileiro, porque nós somos extremamente formalistas, nós somos kelsinianos, e a lei, então, é a resposta para o nosso problema. Agora, acontece que nós não temos todas as leis. Imagine todas as leis falar sobre todos os assuntos. Por conta disso, nós temos, então, a analogia. A analogia é a segunda das fontes formais. E isto é uma ordem hierárquica. Se tiver lei, o juiz tem que se decidir conforme a lei. Caso não tenha lei, ele pode, então, utilizar a analogia. E a analogia consiste no seguinte: ele vai numa outra lei que regulamenta um outro assunto, mas análogo ao problema que ele está tentando resolver e que não existe lei, e ele pega aquele dispositivo e aplica no caso concreto. Quando o juiz vai fazer este procedimento, isto chama-se analogia. Tranquilo? Não tendo lei, não tendo outra lei ou outras leis para decidir, o juiz então vai usar o costume. O costume, senhores, quando não tem então a lei, não tem outras leis, certo? O juiz então vai usar o costume. O costume é uma fonte muito importante, senhores. Embora as pessoas não percebam ela no direito brasileiro, diferentemente do que acontece no direito norte-americano, no direito inglês, o costume é algo muito importante. Por quê? Porque o costume, senhores, o que é a lei? Vamos entender primeiro a lei. A lei é uma fotografia do pensamento social. Nós, povo, elegemos os nossos representantes, que devem, pelo menos em tese, nos representar os nossos interesses. Por isso muitas pessoas falam assim: poxa, eu acho errado tal igreja, ou tal fulano, ou tais empresários terem um representante lá no Congresso Nacional. Eu não acho nada errado, senhores. Eu não acho nada errado, porque se existe aquela parcela da população, elas merecem ser representadas lá, e para isso que eles servem. Eles são representantes do povo, certo? Pelo menos os deputados federais. Eles são representantes do povo. Por isso que, por exemplo, em maio de 2011, nós tivemos uma discussão muito grande no Supremo sobre o casamento homossexual. Posicionamento que foi decidido pelo Supremo de maneira, do meu entendimento, bastante correta. Mas houve um furor à época, houve um furor lá no Congresso, inclusive um dos deputados falou que era um absurdo, colocou uma cartilha, houve uma discussão, parari, parará. Vejam, senhores, a parte de qualquer preconceito, existe uma parcela da população, grande ainda bem no Brasil, que é a favor. Existe uma outra parcela que é contra.
E esses representantes têm que manifestar o posicionamento daqueles que o elegeram. Então, essa é a razão. E por isso que eles têm que discutir para chegar num consenso. E a maioria vai vencer. Mas é óbvio que existe na população quem é a favor ou quem é contra. Então, a lei vai refletir aquela fotografia do pensamento social. Mas, às vezes, essa fotografia... A cena existe, mas a fotografia não foi tirada. E esse é o costume. O costume é aquilo que a sociedade faz no seu dia a dia. Aquilo que são aqueles atos contínuos que nós, enquanto sociedade, fazemos. Porque é óbvio, o direito brasileiro é extremamente formal, por isso que nós temos uma infinidade de leis enormes, é uma coisa louca. Mas imagine se todos os nossos atos fossem sedimentados em leis. Ficaria incarregável a legislação, né? Você não ia conseguir carregar a legislação. Essa é uma coisa de louco. Então, esse é o detalhe. Então, às vezes a fotografia não existe, mas existe o costume, ok? Não tendo costume, princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito. O que são princípios gerais do direito? É aquilo que a sociedade como um todo, senhores, pensa sobre determinado assunto. Esses princípios podem ser formalizados ou não, mas é um sentimento da sociedade, não é um costume, mas um sentimento. Por exemplo, um princípio geral do direito que é sedimentado na legislação: dai a César o que é de César. Uma expressão comum na sociedade. O que significa isso? Que ninguém pode se locupletar à custa de outrem. Ou seja, o que é do outro, o que é meu é meu. Isso é dai a César o que é de César, um princípio geral do direito. Esse é um princípio que foi sedimentado. Mas, por exemplo, existe um outro princípio, a boa-fé é presumida. Ou seja, quando as pessoas agem, quando as pessoas praticam os seus atos, elas estão praticando de boa-fé. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? Fontes não formais. Fontes não formais. Existem duas fontes basicamente não formais para o direito, certo? Basicamente. Existem outras fontes, mas basicamente a doutrina. E o que é a doutrina? Muitas vezes quando a gente vai estudar o direito, a gente sente uma certa dificuldade. É lógico que vocês, ao ler a legislação, boa parte você entende. Isso é tranquilo, mas eventualmente a gente sente uma certa dificuldade. Então, você vai recorrer àquelas pessoas que entendem bastante do direito, escrevem seus livros para explicar a legislação, criticar a legislação, demonstrar a legislação com exemplo. A isso nós damos o nome de doutrina. E a jurisprudência? A jurisprudência é uma outra fonte muito importante. Por quê? Porque o juiz, a jurisprudência, são as diversas manifestações do judiciário frente a uma determinada situação. E o que é a jurisprudência em síntese? Certo? Em síntese é o juiz, ou seja, o Estado, dizendo como que aquela lei que o próprio Estado inventou deve ser interpretada num caso concreto. Por isso que a jurisprudência ela é importante. Ela traz segurança jurídica, certo? Num caso X, pouco importa qual é o caso, a decisão foi A. Certo? Num caso semelhante a X, a decisão tem que ser o quê? Semelhante a A, não pode ser B. E sob pena de você virar para o juiz e falar: Vossa Excelência decidiu pela cor dos olhos? Qual foi o critério que Vossa Excelência utilizou? Se o critério tem que ser a lei, certo? Existe uma hierarquia nas fontes para resolver problemas. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? Essas são as fontes do direito. Onde é que está escrito isso? Artigo 4º da nossa Lei de Introdução às Normas. Olha lá. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, está aí no nosso artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito, exatamente disciplinado aonde está a nossa fontes do direito.